Ministro, boa tarde. Tiago Paris, do Correio Brasiliense. Ministro, são duas perguntas. Eu queria esclarecer uma dúvida em relação ao salário mínimo. Para 2012, vocês estão falando do salário mínimo de R$ 616,34 centavos, o que dá uma correção de 13,1%. Vocês estão, baseado nisso, vocês estão achando que o INPC vai estar a 5,6% esse ano, mas as previsões, ou pelo menos o acumulado do INPC está dando 6,31%. Queria saber a que se deve esse otimismo do governo que vai desacelerar. E uma segunda coisa, essa semana saíram algumas convocações de servidores aqui do planejamento e do IBAMA também. Queria saber como é que está essa questão de chamado dos concursos, de quem já foi aprovado e tal. Obrigado. Primeiro, em relação à inflação, né? A sua pergunta, na verdade, é da inflação. Acho que vocês já ouviram várias vezes os membros da equipe econômica se referindo, tanto lá do Banco Central, da Fazenda, da gente aqui, que a aposta do governo é que a gente consiga que a inflação acabe caindo durante o segundo semestre. Então, essa é a nossa aposta. Isso aqui, de novo, é uma previsão. É claro que, se comportar para baixo ou para cima, vai ser revisto o ano que vem. A regra é clara, aqui inclusive está com centavos, que vocês sabem que não funciona assim, sempre tem que ter algum tipo de arredondamento por causa para retirar o dinheiro em caixa eletrônico. Então, agora, isso é a nossa previsão nesse momento. Em relação aos concursos, como eu já tinha dito, em fevereiro, aqueles que tinham... Primeiro, acho que era importante fazer um esclarecimento, porque eu acho que às vezes tem uma certa confusão. Quando a gente faz concurso, a gente determina um número de vagas, 100 vagas, por exemplo. Essas são aquelas que o governo tem obrigação de contratar dentro do período de validade de concurso. Às vezes, o governo chama além desse número de vagas, mas não há, para quem teve a nota mínima e ficou num cadastro de reserva, nenhuma obrigação do governo em chamar. Então, há hoje um número grande de concursos em que já foi chamada essa cota inicial e, às vezes, até uma cota adicional. E é claro que há uma pressão para que quem está na fila e o concurso vai vencer seja chamado. Mas, assim, a nossa obrigação é apenas em relação àquela cota original. Então, acho que isso é importante fazer essa distinção nessa discussão. Em relação, então, aos procedimentos que nós estamos adotando. Como a gente falou em fevereiro, nós íamos analisar com muito cuidado. Eu já tinha, naquele momento, esclarecido que concursos em que alguns deles exigem cursos de formação. Nos casos que você citou aqui do planejamento, que são os especialistas em políticas públicas, mais conhecidos como gestores, e os analistas de planejamento e orçamento, já estavam, o dos gestores já tinha terminado em dezembro o curso, e dos APOs terminou no finzinho de janeiro, começo de fevereiro. Então, esses eu já tinha comentado que nós já chamaríamos, e esses são a primeira cota aí, aquela que é o compromisso do governo em contratar. No caso do IBAMA, é um concurso que vence amanhã, e aí nós tomamos a decisão de contratações porque houve uma perda de analistas grande lá na área de licenciamento do IBAMA. Então, as 60 vagas servirão para substituir e garantir as equipes necessárias para os trabalhos de licenciamento. Nós estamos... primeiro resolvendo aqueles que estão vencendo mais imediatamente, porque se o concurso vai vencer, nós precisamos tomar a decisão. Eu tive ontem uma reunião maior a respeito disso, e eu espero despachar com a presidenta nos próximos dias para ter uma proposta mais global em relação a esse assunto. Mas o que eu queria reafirmar é que aquilo que é essencial para os trabalhos do governo, nós vamos chamar, e o que nós pudermos postergar para os próximos anos, essa é uma decisão de 2011, não é uma decisão para todo o período do governo da presidenta Dilma Rousseff, e se aquilo que for absolutamente necessário, nós vamos chamar ainda esse ano. Mas estamos fazendo com bastante cuidado. Tem algum que já vai ser chamado? Desculpa. Além desses que estão definidos, não.